dividir em 4 partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os objetivos do tratamento. Na segunda parte eu vou falar sobre as complicações, quais são as complicações mais graves e as complicações mais comuns. A gente vai ver que não são as mesmas. Depois eu vou falar sobre como nós médicos, como os ortopedistas decidem sobre qual vai ser o melhor tratamento, se é gesso, se é cirurgia, e se for cirurgia, se é melhor com placa e parafuso, com pinos, com fio de Kirchner, né? Ou se é necessário usar videoartroscopia. E por último, eu vou dar a minha opinião final sobre as fraturas do rádio. Vamos começar então falando dos objetivos. O objetivo é que a fratura consolide, que o osso quebrado consolide, né? Que forme a cola da forma mais anatômica possível, da forma mais próxima do original possível e em menor tempo possível, para o paciente voltar o mais rápido para as suas atividades como era antes. Então esses são os objetivos da fratura. Quais são as complicações possíveis na fratura do punho? Algumas complicações são comuns a qualquer forma de tratamento escolhida. Então, como por exemplo, operando ou não, com ou sem cirurgia, pode o osso colar torto, que a gente chama de consolidação viciosa, pode não acontecer a consolidação, pode, por esses problemas na consolidação, desenvolver um desgaste, artrose no futuro. Isso pode gerar dor para o paciente, pode gerar limitação da amplitude de movimento e das atividades. E além dessas complicações, quando a gente fala do tratamento cirúrgico, a gente tem a possibilidade de complicações do procedimento cirúrgico, né? Que são as complicações relativas à anestesia, que tem diminuído muito, né, com o avanço da tecnologia, da medicina, e também as complicações infecciosas, que também são pequenas, mas é uma realidade, né? A infecção, em geral, ela é rara, mas tende a ser uma complicação muito indesejada. E a mais comum das complicações é que a consolidação ocorra não exatamente como original. Isso, em grande parte das vezes, eu vou falar um pouco mais à frente, isso não é uma complicação que vai dar repercussões importantes para a vida do paciente. Vamos falar um pouquinho agora de quais são os critérios utilizados pelo ortopedista e pelos médicos para decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. Se é operar ou não, e se for operar qual material, se é placa, se é pino, o que é o melhor para o paciente. Então, para decidir, para responder essa pergunta, a gente tem que responder outras perguntas antes, que são elas. Qual é a profissão do paciente? Qual é a demanda do paciente? Então, por exemplo, um atleta, né, que está em fase final de competição e não pode ficar muito tempo afastado. A gente tem vários exemplos aí reais, né? Então indica-se o tratamento cirúrgico para propiciar esse retorno mais precoce às atividades. Um outro critério extremamente importante é a idade do paciente. As fraturas têm um comportamento diferente na infância, na idade adulta e também as demandas dos pacientes são diferentes de acordo com a idade, assim como a qualidade do osso. O idoso, ele tem um osso de qualidade pior, ele tem um risco anestésico mais elevado e ao mesmo tempo ele tem uma demanda, de uma forma geral, uma demanda funcional menor. O que é isso? Ele não pega tanto peso, não faz tantas atividades esportivas, então a gente tende a pensar o tratamento dessa forma mais simples. E o último critério que eu vou citar, existem vários outros, eu escolhi esses 3 que eu considero principais, e o último critério que é extremamente importante é o padrão do desvio e da fratura. Então uma fratura que tende a ter um desvio muito grande, uma fratura de alta energia, um acidente muito grave, é muito diferente de uma queda simples, no qual houve apenas o que o paciente tende a falar foi apenas um trincadinho, né? Então são fraturas que se comportam diferente. Uma outra coisa é se a fratura é na articulação, na junta, ou se ela é no meio do osso. As fraturas articulares, elas demandam um tratamento mais cuidadoso, um tratamento mais direcionado.
E para finalizar, gente, qual que é a minha opinião pessoal a respeito disso? Eu exponho para o paciente as formas de tratamento, os prós e os contras, e contextualizando a idade, a questão social, anatômica, tudo, eu vou dar a minha opinião, a minha experiência pessoal, e a gente vai junto decidir o que é melhor para cada caso. Acho que essa é uma forma que a medicina baseada em evidência chama de decisão compartilhada. É a forma mais moderna de decidir junto com o paciente o que é melhor para aquele caso.